Boa noite, queridos. Graça, paz, seja sobre a sua vida. Graças a Deus, porque temos essa tecnologia favorecendo, permitindo que a gente transmita essa mensagem e cultuemos juntos, ainda que remotamente, mas louvando ao Senhor, superando as barreiras dos espaços geográficos, né? Glória a Deus. Tenho certeza que você está conectado aí, acompanhando, cultuando juntamente conosco. Que o Senhor continue abençoando a sua vida de uma forma grandiosa, como Ele já tem feito até agora. Antes de nós ministrarmos a palavra de Deus, eu quero lembrar os irmãos, como hoje é culto de ceia, logo após a ministração da palavra, nós procederemos com a celebração da Santa Ceia. Então eu quero lembrar os irmãos, se você ainda não se preparou aí, não pegou lá o seu suco de uva, o seu pedaço de pão, você tem tempo para fazer isso agora. Vá lá, se prepare e deixe ali pronto para que você participe da ceia juntamente conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e pedir que o Senhor fale conosco. Pai, agora quando a Tua palavra vai ser ministrada nesse lugar, quando ela vai ser transmitida, Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito Santo comunique ao íntimo de cada coração, aonde estiver ali ouvindo, assistindo essa palavra, que a Tua palavra produza uma transformação, uma edificação, um crescimento e uma intimidade maior com o Senhor. Nós Te louvamos pela Tua palavra porque ela é viva e eficaz e ela é poderosa para salvar todo aquele que nela crê, que crê no Senhor Jesus, e por isso nós Te damos honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de compartilhar a palavra com vocês nessa noite sobre o tema que vai ser celebrado no próximo final de semana, já na sexta-feira, quando se celebra a morte de Jesus. Então nós vamos falar sobre o que é a Páscoa. E é preciso que a gente tenha um entendimento correto sobre isso. E diz que certa vez 2 sociólogos estavam caminhando por uma rua e viram um homem caído, inconsciente, ferido, cheio de cortes, de hematomas, que tinha sido vítima de um assalto. Então um daqueles sociólogos vira para o outro e diz: puxa, certamente essa pessoa que fez esse mal precisa ser ajudada. Ou seja, quando nós temos um entendimento correto, equivocado de um fato, nós certamente vamos reagir de uma forma inadequada, como aconteceu aqui com esses sociólogos. Então, nós, da mesma forma, precisamos ter um entendimento correto do significado da Páscoa. O que é a Páscoa? Para que a gente possa experimentar o impacto que o entendimento dessa revelação produza em nossa vida. E para isso eu queria convidar você a lermos a palavra de Deus, acompanharmos as próprias palavras do Senhor falando com o seu servo Moisés sobre o que é a Páscoa. E para isso nós vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1, e vamos ler até o verso de número 14. À medida que nós vamos lendo ali as palavras que o Senhor fala a Moisés, as instruções, nós vamos relacionando aquele evento com a morte de Jesus e como isso se aplica à nossa vida, ok? Então vamos lá, Êxodo 12, a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. Pausa aqui. A partir desse versículo, do versículo 3 até o versículo 11, nós vamos ver toda a ênfase do texto voltada para o animal que ia ser sacrificado durante aquela situação. Então, continuando o texto. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito.
guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Muito bem, queridos, aqui já no versículo de número 1, nós vemos a origem, a localidade onde aconteceu esse evento. A palavra de Deus diz que o Senhor falou a Arão e a Moisés no Egito. E o Egito tem uma simbologia para nós, os que creem no Senhor. O Egito significa o lugar de escravidão, o lugar de opressão, o lugar onde o povo estava sendo terrivelmente maltratado, e para nós faz uma alusão também à escravidão do pecado. Então, aí você já vai começando a compreender o significado da Páscoa e o que isso significou não somente para os judeus, a libertação, mas o que significa para nós, que cremos em Jesus, também a libertação. E diz assim o verso 2, sobre a data em que aconteceu esse evento, que foi aos 430 anos de estadia do povo de Israel no Egito. Então o Senhor fala, este mês vos será o primeiro mês do ano. Preste atenção que por ocasião do acontecimento da Páscoa, um novo calendário foi estabelecido sobre a vida do povo de Israel. Um novo calendário, uma nova data, um novo marco, um novo começo. E a Páscoa significa isso para nós também, para aqueles que entenderam o que aconteceu na Páscoa, para aqueles que foram beneficiados, para aqueles que creram na mensagem da Páscoa, uma nova data estabelecida, um novo nascimento, um novo começo. Então, nós vamos ver que a partir dos versos 3 até o verso 11, como falamos, agora vai tratar do elemento principal, do elemento central, do cerne daquele evento da Páscoa. E aí, queridos, a gente encontra uma confusão quanto ao entendimento da essência desse evento. Eu confesso aos irmãos que fui ensinado, e assim acreditei por muito tempo, que a palavra Páscoa significa passagem. Baseado naquele verbo onde o Senhor passou por cima da casa dos israelitas que estavam no Egito. Mas eu quero esclarecer, e a gente precisa consertar, a gente precisa ajustar o entendimento sobre a essência desse evento. Preste atenção, há duas palavras no hebraico que são muitíssimo parecidas. A primeira palavra hebraica é passar, e essa palavra significa, como no português, passar por cima, pular, saltar. É a mesma palavra usada para definir alguém que é manco ou alguém que é aleijado. Daí vem o termo pular ou saltar, porque o manco ele pula sobre uma perna. Então, quando a palavra de Deus diz que o Senhor, ao ver o sangue na porta da casa dos israelitas, pularia, ou saltaria, ou passaria por cima, é a palavra hebraica passar. Ok? Agora, essa palavra, ela é usada somente
4 vezes em todo o Antigo Testamento, com alusão a esse movimento específico de pular por sobre a casa, quando o Senhor trouxe um julgamento sobre o Egito. Só aparecem 4 versículos que estão aí no capítulo 12 de Êxodo. Êxodo 12, versículo 13, obrigado. Versículo 23, versículo 26 e o versículo 27. Somente essas 4 passagens. Ok, essa é a primeira palavra, passar. A segunda palavra, que é muito parecida, é a palavra hebraica pesar. Um é passar, a outra é pesar. Agora, pesar é a palavra que define o animal que ia ser sacrificado por ocasião do julgamento que veio sobre o Egito. O animal a ser imolado antes que o Senhor passasse pela terra do Egito, ferindo os primogênitos do Egito. Agora, preste atenção. A palavra pesar, que define esse animal, a tradução para o grego, a Septuaginta, que é a versão em grego do Velho Testamento, ela vai traduzir a palavra pesar para o grego como pascha. E do grego pascha, nós traduzimos para o português Páscoa. Então, Páscoa vem do grego pascha, que vem do hebraico pesar. Agora, a outra palavra em hebraica que eu falei, que significa passagem, que é passar, quando é traduzida para o grego, não tem absolutamente nada a ver com aquele evento do Egito. A palavra passar é pareromai. Pareromai. Ok. Por que é importante esses vocábulos? Porque isso vai nos trazer para o entendimento principal da mensagem da Páscoa. Quando do versículo 3 até o versículo 11, há uma descrição toda envolvendo a figura central da Páscoa, que é o cordeiro que ia ser imolado. Ali vai dizer a palavra de Deus o dia que o cordeiro tinha que ser separado, o dia que ele seria imolado, o que seria feito com o seu sangue, como deveria ser comida a carne, acompanhado do quê, em que atitude. Então tem uma série de instruções muito detalhadas, e quando chega no final do verso 11, tudo falando sobre o cordeiro que ia ser imolado, o final do verso 11 vai dizer assim: esta é a Páscoa do Senhor. E aqui que muita gente faz confusão, porque quando você ouve esse pronome demonstrativo esta, parece que a Escritura está se referindo a uma festa, a Escritura está se referindo a uma celebração, ou qualquer outra coisa, mas na verdade no original, o final do verso 11 está dizendo assim: este é o cordeiro a ser imolado. É como se o Senhor estivesse, o Senhor estava dizendo ali para Moisés todos os detalhes sobre o elemento principal da Páscoa, que é o cordeiro, e no final, quando ele fala como esse cordeiro ia ser sacrificado, que dia que tinha que ser separado, como deveria ser comido, ele diz: este é o cordeiro que vai livrar os israelitas, através do seu sangue, do julgamento que virá sobre a terra do Egito. Ou seja, essa seria a melhor tradução. Não, esta é a Páscoa do Senhor. Poderia dizer, isto ou este é a Páscoa do Senhor. Porque ele está se falando do cordeiro. Não está se falando da passagem do anjo. Ali está falando do cordeiro. E você pode comprovar isso em Êxodo capítulo 12, verso 21. Porque tanto na versão Almeida atualizada como na Almeida corrigida, nós vamos ver o verso 21 dizendo assim: imolai a Páscoa, ou sacrificai a Páscoa. Ora, meus queridos, nós não podemos sacrificar uma festa, nós não podemos imolar uma festa, nós não podemos imolar uma celebração. Nós só podemos sacrificar ou imolar um animal. Então, quando diz imolai a Páscoa, a palavra ali é pesar. Imolai o cordeiro dedicado para o sacrifício durante esse evento. Agora, por que ele é a figura central?
Porque se não houvesse um cordeiro imolado, não haveria salvação, não haveria libertação, não haveria vida. Então, o cordeiro separado para ser imolado é a própria Páscoa. O cordeiro, preste atenção, a Páscoa não é a passagem. A Páscoa é o cordeiro separado para ser imolado. Agora, essa palavra que define o animal que ia ser imolado, a palavra hebraica pessar, que fala desse cordeiro, diferente de passar, que é passagem, a palavra pessar é usada 49 vezes em todo o Antigo Testamento. E todas as vezes que ela é usada fazendo alusão exatamente a esse animal sacrificado, cujo sangue foi usado para salvar o povo de Israel. E aqui nós vamos tendo uma compreensão mais profunda das palavras que Deus estava falando para Moisés sobre o significado da Páscoa. Quando ele diz, esta é a Páscoa do Senhor, ele estava dizendo, este é o cordeiro que vai ser imolado, que vai garantir a salvação de vocês. Agora, o próprio apóstolo Paulo teve essa revelação do significado, da essência do que aconteceu ali. Se você ler comigo em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele vai dizer assim, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa, em grego, Pascha, foi imolado por nós. Paulo entende muito bem que quando se tratava de Páscoa, estava se falando do animal dedicado para o sacrifício. Isso faz uma grande diferença, porque na nossa cabeça ocidental, quando você fala Páscoa com as pessoas vão imaginar muitas coisas. As pessoas vão imaginar chocolate, as pessoas vão imaginar comer peixe, as pessoas vão imaginar um monte de coisa. E as pessoas quase não pensam sobre a questão de um cordeiro separado para ser sacrificado, porque nós não praticamos isso na nossa cultura. Mas na cabeça do judeu, toda vez que se falava a palavra Páscoa, soava no ouvido, ou soa no ouvido do judeu, como o sacrifício separado para ser imolado, cujo sangue poupou os israelitas de serem destruídos. É esse o significado da Páscoa. Agora, se a gente não entende, a gente faz confusão. Por exemplo, países como os Estados Unidos ou a Alemanha vão usar o termo Easter ou Ostern para definir Páscoa. E essas palavras, em inglês e alemão respectivamente, não têm absolutamente nada a ver com Pessah, com o cordeiro do sacrifício, ou com a Páscoa, ou com o que aconteceu lá no Egito. Esses termos são relacionados a uma deusa germânica que era tida como a deusa, a mãe da primavera. Então, perceba que quando a gente não tem a compreensão profunda da essência, quando a gente não faz a leitura correta do que aconteceu, a nossa reação vai ser inadequada. A nossa reação vai ser diferente, não vai fazer muito sentido para nós. Nós não vamos ser tocados, impactados e transformados por essa mensagem. Porque, queridos, na cultura do judeu, esse evento é um evento marcante, chave, que se pensa nele por todas as gerações. Agora, quando a gente tem um entendimento errado, quando o termo não é bem definido, não é bem explicado, se causa confusão acerca daquilo que se celebra. E aí você vai entrar na casa das pessoas e vai encontrar um monte de coelho, de ovo, de chocolate, de cenoura. E o que isso tem a ver com a Páscoa? O que isso tem a ver com o Pessar, com o cordeiro que foi imolado? Agora, onde que os nossos amigos judeus falharam, ainda não compreenderam entender? Os judeus, queridos, eles focaram aquilo que aconteceu no Egito, o foco deles foi na libertação, foi na saída, no êxodo,
na saída de um estado de escravidão para um estado de liberdade. Saída do Egito rumo a uma terra prometida. Na cabeça dos judeus, esse foi o elemento mais importante. Então eles focam muito em Moisés. E quando eles falam que estão aguardando um Messias, o que eles não entenderam quando Jesus veio como esse cordeiro, como o Pessar de Deus, o cordeiro separado para ser imolado, cujo sangue seria derramado para nos livrar da morte. Por que eles não entenderam? Porque eles nunca imaginaram, eles nunca esperaram um Messias que viesse na condição que Jesus veio. Eles experimentavam um Messias que viesse como um líder político ao estilo de Moisés, que libertaria os judeus do domínio de Roma. Assim como Moisés havia libertado o povo de Israel do domínio de Faraó e do Egito. Eles não entenderam, talvez até hoje eles estão esperando ainda o seu Messias, que venha, quem sabe, para libertá-lo dos seus inimigos que estão em volta. E reconquistar todo o reino que foi prometido a eles. Talvez a concepção deles de Messias está sempre relacionada a esse líder político de pulso forte, revolucionário, que vai trazer uma ordem para todas as coisas. Eles não conseguiram ver Jesus como um Pessar. Ainda que todos os anos eles celebravam, eles eram lembrados do que aconteceu no Egito, pelo memorial que foi estabelecido. Eles nunca conceberam que o Messias aguardado seria um cordeiro que morreria, que seria sacrificado, imolado, que o sangue seria derramado e os libertaria. Eles não conseguiram olhar para o cordeiro do Monte Moriá e para a promessa que Deus falou através de Abraão ao seu filho Isaque, dizendo: o Senhor proverá para si um cordeiro. Aquele cordeiro, quando foi oferecido no lugar de Isaque, era uma profecia acerca daquilo que ia acontecer muitos anos depois, lá no Egito. E se cumpriu ali, porque então o Pessar, o cordeiro a ser imolado, finalmente foi imolado, o seu sangue foi derramado, e isso poupou, salvou a vida dos egípcios. O que eles não conseguiram entender também, os judeus, queridos, é que o foco deles estava em ser libertos do domínio de Roma. Eles nunca entenderam a libertação necessária, que era a libertação da escravidão do pecado. Por isso, Jesus confronta os líderes religiosos e diz assim: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E eles disseram: como assim libertar? Essa foi a resposta deles. Nós não somos escravos de ninguém, nós temos por pai Abraão. Nós nunca fomos escravos. E aí Jesus precisa responder de volta dizendo: vocês não entenderam. Todo aquele que continua praticando o pecado é escravo do pecado. Talvez até hoje os judeus não conseguiram entender que a maior libertação, que a verdadeira libertação que eles precisam é a libertação do pecado. E essa libertação, queridos, nenhum líder humano político é capaz de trazer, a não ser Jesus. Como o Pessar de Deus, o cordeiro imolado, que derramou o seu sangue, porque derramando o seu sangue, a sua morte estava pagando por todos esses pecados que nós cometemos. Eles também não conseguiram entender Isaías 53, que tão claramente fala, especialmente o verso 7, quando diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Queridos, Isaías 53 é o link perfeito entre o que aconteceu lá no Egito e o que aconteceu em Jesus, morrendo na cruz por nós. Agora, nós vimos sobre a origem, o local onde isso aconteceu, o que significava a mudança de tempo, um novo calendário. Vimos sobre a essência do significado da Páscoa, mas aí a partir do verso 12, o Senhor mostra para Moisés que haveria um julgamento sobre a terra do Egito. E ele diz assim, Êxodo 12, 12, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos,
tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. É muito importante entender o contexto, o fato de um julgamento nesse processo. Porque quando o Senhor está dizendo que vai trazer um julgamento sobre o Egito, sobre todas as casas, sobre todas as famílias do Egito, ele declara que algo terrível estava para acontecer e que os israelitas precisavam fazer algo para que também não fossem feridos nesse juízo, nesse julgamento. E, na verdade, o julgamento veio não somente sobre as pessoas, sobre os animais, mas o julgamento veio, inclusive, sobre os deuses do Egito. Agora, fazendo uma relação entre o julgamento que aconteceu e o que aponta para o futuro, o que nós aprendemos com a Páscoa em relação ao futuro, é que todos sabemos que vai haver um julgamento. O julgamento é certo, o julgamento é inevitável, o julgamento vai acontecer. A questão é que esse julgamento que está estabelecido, que está anunciado, que foi profetizado, todos os homens estarão diante de Deus para esse julgamento. Porque o Senhor é justo juiz. Agora, quando Deus fala para Moisés, instrui o povo porque virá um julgamento. Queridos, ao longo desses milênios, uma palavra tem sido anunciada. Instrua o povo porque vai haver um julgamento. A nossa responsabilidade de anunciar a palavra de Deus, de pregar, é anunciar isso. Olha, vai chegar um dia que vai haver um julgamento. Talvez essa não seja uma mensagem atraente e popular, porque as pessoas não querem ouvir algo que lhes cause medo. Mas o fato é que vai chegar um dia em que haverá um julgamento. Não importa que religião, que credo, ou não importa sequer se você crê. Isso não vai fazer diferença, vai haver um julgamento. Creia você ou não, goste você ou não, vai haver um julgamento. E essa mensagem tem sido anunciada ao longo dos séculos. E ali Deus anunciou a Moisés para que instruísse o povo de Israel. Vai haver um julgamento. Agora, quando a gente tem ciência, quando a gente está convicto que vai haver um julgamento, isso nos leva a ponderar, a pensar de uma forma muito séria e muito responsável. E aí no verso 13, nós vemos então o propósito da Páscoa. Nós entendemos a origem, a mudança de data, de calendário, a essência, e agora nós vamos entender o propósito, o porquê que aconteceu. O propósito da Páscoa, então, é revelado a partir dessa perspectiva de entender que vai haver um julgamento. E o propósito da Páscoa é o de salvação de quê? Salvação exatamente deste julgamento divino, e tem o propósito de libertação da escravidão do pecado. Êxodo 12, verso 13, diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Olha a importância do Pessah, ser sacrificado, o sangue ser tomado, ser aplicado nas laterais e na trave das portas e marcar as casas. Por que que o Pessah tinha que morrer, tinha que ser sacrificado e o seu sangue ser tomado e passado ali? Porque quando o Senhor viesse e visse a marca do sangue, ele então passaria por cima e os israelitas seriam livres da morte. Porque quando esse julgamento veio, queridos, sobre o Egito, a gente fala assim, a morte dos primogênitos, às vezes a gente pensa que foram só as crianças que morreram.
ou só os primeiros filhos, mas, né, sendo crianças. Mas, na verdade, se havia ali uma família de 3 gerações, vamos dizer, um avô, um pai, um filho, sendo cada um deles o mais velho, os 3 morreram, porque a morte foi sobre todos os primogênitos. Então foi uma destruição, mas sobre a casa dos israelitas não veio nenhuma morte. Por quê? Porque o Pessah havia sido imolado, o seu sangue havia sido aplicado. E diz ali o verso 3, o sangue será o sinal. Nós precisamos entender que sem esse sinal, nós estamos sujeitos a sermos fulminados no julgamento. Sem esse sinal, sem essa marca, nós estamos sujeitos a ser destruídos, junto como os egípcios foram. Então, para aqueles que não criam em Deus, e portanto para aqueles que não estavam debaixo do sangue do Cordeiro, não estavam debaixo de um teto marcado pelo sangue do Cordeiro, sobre eles veio juízo e morte. Mas para os que creram, nenhum morreu, mas foram todos poupados. Que coisa maravilhosa. O sangue do Pessah, do Cordeiro, foi a garantia, foi o sinal, foi a marca, foi a proteção. Por isso, queridos, Jesus vai dizer em João 3,18, quem nele crê, não é condenado. Quem crê no Filho do Homem não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem estava com a marca do sangue não entrou em juízo, não entrou em condenação, não entrou em destruição, mas foi salvo, foi poupado, foi protegido. Então, esse é o significado, é a essência. Quando Jesus vem, e ele como Cordeiro de Deus, morre naquela cruz, ele é sacrificado pelos nossos pecados, ele é esse Pessah, o Cordeiro de Deus, conforme João anuncia, eis aí o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Pessah, ele é aquele cujo sangue foi derramado. E quando nós somos marcados por esse sangue, então nós estamos sendo livres do julgamento eterno, da destruição eterna. E não há salvação fora das casas, não havia salvação fora das casas que estavam marcadas pelo sangue. Assim como Pedro se levanta no seu discurso depois do Pentecostes e diz, porque em nenhum outro nome dado entre os homens existe salvação a não ser no nome de Jesus. E aí, queridos, na sequência, no versículo 14, o Senhor vai falar para Moisés e Arão sobre o memorial da Páscoa. E o memorial da Páscoa é algo que deveria ser lembrado ano após ano. Os versos 14 a 20 vai explicar os detalhes sobre esse memorial, mas o que precisa ser entendido aqui é que na cabeça daquele judeu, ele todos os anos, naquela data específica, no primeiro mês do ano, ao 14º dia, um Pessah, um cordeiro separado para aquela ocasião específica, seria imolado. E então, as gerações futuras não somente iriam ouvir do que aconteceu, mas elas iriam ver com os próprios olhos, cada vez que aquele animal era sacrificado, o sangue era derramado. Então, eles iriam lembrar que um dia, assim como aquele animal ali estava sendo sacrificado diante deles, o Pessah foi sacrificado, foi imolado, o sangue foi passado nas portas e o povo de Israel foi livre da morte. Aleluia, glória a Deus. Ano após ano, por todas as gerações. Até hoje os judeus lembram disso, porque um memorial foi estabelecido. Veja, o foco que Deus fez questão de que ficasse marcado, lembrado nesse memorial, que fosse repetido incontáveis vezes, ano após ano, para que
todos entendessem é que o Pessah foi sacrificado, imolado. Por isso diz, esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Agora, queridos, a morte de Jesus, ela tanto foi o cumprimento profético daquilo que foi anunciado por Abraão ao seu filho Isaque, como também ele é um evento profético que anuncia algo que vai acontecer no futuro. Porque quando Jesus morre na cruz, preste atenção nisso, o Pessah de Deus, a Páscoa de Deus, o Cordeiro de Deus, o animal separado para o sacrifício que nos livra da morte, estava morrendo naquela cruz, o seu sangue sendo derramado. Quando ele faz isso, todos quantos creem são marcados por esse sangue. Os umbrais, não das portas da nossa casa, mas os umbrais das portas da porta do nosso coração, recebe a marca do Pessah de Deus. E a partir desse sacrifício, nós estamos então livres do julgamento eterno, nós estamos livres da destruição eterna, porque um alto preço foi pago, porque o Cordeiro foi imolado por mim e por você. Glória a Deus, aleluia. Mas, se isso cumpre uma parte da profecia, garantindo que nós, agora, pelo sacrifício de Jesus, quando cremos, nos arrependemos, nos humilhamos, reconhecemos e recebemos esse sacrifício, nós somos então livres desse julgamento. Há algo que está sendo anunciado, que é que vai haver um julgamento para todos quantos não creram no Senhor Jesus. Então é um memorial que anuncia o que aconteceu, mas anuncia também o que há de acontecer. E o propósito, para nós encerrarmos aqui então essa ministração, é que o que aconteceu por ocasião da Páscoa, ou da imolação do Cordeiro, é que isso trouxe para o povo de Israel, ali no Egito, tanto o livramento de morte, como a libertação da escravidão. Para nós, hoje, a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus imolado, traz a mesma coisa, queridos. Nos traz a salvação, nos traz o livramento da morte eterna, como nos traz também a libertação da escravidão do pecado. Porque Jesus fala que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Paulo vai dizer, o pecado já não terá domínio sobre vocês. Glória a Deus. Então, essas duas coisas acontecem juntos. Não haveria sentido de se proclamar uma libertação se não houvesse salvação. A salvação e a libertação acontecem mediante o sangue, o sacrifício do Cordeiro pascal. Glória a Deus. Então, queridos, quando perguntarem a você o que significa a Páscoa não é uma festividade para você comprar muitos chocolates, ovos, coelhos e se alegrar e contar essas historinhas assim para os seus filhos. A Páscoa tem esse significado. A Páscoa é o próprio Jesus. O centro do evento não é a passagem sobre as casas. O centro é que se não houvesse o Pessah dentro das casas, se não houvesse o sangue aplicado nas portas, não haveria vida, não haveria salvação, não haveria nem mesmo libertação. E eu e você podemos celebrar hoje juntos, que por causa que o Pessah de Deus, o Cordeiro de Deus, o Jesus, o Messias que veio como Salvador, morreu pelos nossos pecados. O seu sangue foi derramado. E ele marca o nosso coração para que nós sejamos livres da ira divina. Nós já não somos mais objetos da ira, mas fomos feitos filhos de Deus, alvos do seu amor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Então, nós vamos proceder agora para a celebração da ceia. Eu quero chamar a pastora Cláudia aqui, ela vai me ajudar.
Mas, enquanto ela vem, eu quero orar com você sobre o significado que nós aprendemos da Páscoa. E quero também que você feche os seus olhos e pense na profundidade no que isso significa para a tua vida hoje. Um alto preço foi pago, queridos. Algo que muitas pessoas, a maioria dos judeus ainda não entenderam, continuam sem entender. Eu e você tivemos o privilégio, a graça, a revelação pelo Espírito Santo de entender o que isso significa. Então feche os seus olhos e vamos orar, e depois nós vamos celebrar a ceia, que continua sendo um memorial, uma alusão ao que aconteceu lá no Egito. Nós anunciamos a morte de Jesus, mas também a vinda dele. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque nessa noite nós temos o entendimento de que um dia o Senhor nos tirou da escravidão do pecado, de que aquele evento, quando Jesus morreu naquela cruz, e nós entendemos isso no nosso coração, a nossa vida recebe um novo calendário, um novo começo, uma nova data. Nós nascemos de novo, nós somos feitos novas criaturas. Senhor, nós entendemos que a essência do que aconteceu não é festividade, não são costumes e tradições, mas é que o Cordeiro foi oferecido, sacrificado, e o seu sangue foi aplicado sobre o nosso coração, para que nós fôssemos livres da ira, livres do julgamento, do juízo divino, para que nós fôssemos poupados. E não somente isso, mas que também nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. E por isso nós te damos honra, glória e louvor, e reconhecemos, e aceitamos, e te adoramos, e vamos sempre lembrar como um memorial perpétuo, Senhor, enquanto nós vivermos, enquanto nós respirarmos, vamos lembrar desse tremendo feito, a morte do Cordeiro, do pesar de Deus, que se não fosse por ele, não haveria vida, não haveria salvação. Receba toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém.